Olá, navegadores online. Sejam bem-vindos a mais um Prosa convexa, ou um sopro torto de esperança. O mundo social está em constante transformação. Mesmo que você não perceba, a roda da história nunca para de girar. As transformações estão sempre em curso. Os nossos hábitos, costumes e a nossa forma de conceber o mundo sempre mudam. O grande dilema é saber como e para onde a roda da história vai. É óbvio, nossos ancestrais construíram o mundo que habitamos hoje, aos trancos e barrancos, com êxitos, acertos e erros. Mas o grande passo que temos que dar é ainda construir um mundo com mais dignidade, com mais respeito à diversidade. Um mundo onde haja mais igualdade econômica, política e social. E principalmente um mundo onde as decisões são tomadas por todos e não apenas por um pequeno grupo de pessoas que decide de acordo com seus interesses particulares. Mas o assunto que quero introduzir hoje aqui é o eterno conflito entre novo e velho, reação e emancipação, conservadores e visionários, utópicos e realistas, e os reais motivos ou que está por trás dessa longa disputa. Os direitos mais elementares que possuímos hoje não foram dados de mãos beijadas e vão além do ato de ver, ouvir e calar. Passa pelo voto, pela possibilidade de livre expressão, pelo direito de ser tratado igual perante a lei e se resume na Carta Universal dos Direitos Humanos. Porém, esses direitos foram conquistados com luta e muita persistência. Até o conhecimento científico que possuímos hoje é fruto da possibilidade de discordar dos dogmas da Igreja Católica, pois durante muito tempo acreditou-se que o mundo era fruto de uma criação divina e se explicava o homem e o social a partir de uma concepção cristã. E quem discordasse desse ponto de vista virava cinza em uma fogueira santa. Apesar da maior parte das mudanças e transformações profundas ocorridas até aqui, de alguma forma terem sido benéficas para a maior parte das pessoas, sempre houve e haverá sempre quem se oponha a elas. Mas uma sociedade que não se transforma está fadada a cair na estagnação. O contexto socioeconômico e político que propiciou o advento da Revolução Francesa, um dos eventos históricos de maior ruptura sociais do Ocidente, é um contexto de extrema desigualdade social. E é durante esse período que se acirra o debate entre conservadores, progressistas e visionários. E é também durante esse período que se cunha os termos esquerdas e direita. Então, o que é o conservadorismo? Conservadorismo é a pretensão de manter intacta uma ordem social. É um pensamento que se opõe às transformações e mudanças radicais, tanto em teoria quanto em prática. Conservadorismo se opõe ao apelo à mudança, com o argumento de que se põe em risco a sociedade e suas instituições. Não à toa, o medo é uma das principais ferramentas de dominação e controle social. Não à toa também um dos principais elementos do discurso conservador. Mas esse tema, creio que daria um vídeo à parte, pois merece ser tratado com um pouco de profundidade e cuidado,
Por ora, eu recomendo que vocês assistam o programa Café Filosófico com a professora Vera Batista, com o tema Medo, Violência e Políticas Públicas. O link eu deixo na descrição do vídeo. Um dos episódios históricos mais emblemáticos para se entender o modus operandi do pensamento conservador se deu no Brasil do século XIX, no debate entre escravocratas e abolicionistas. A linha argumentativa dos escravocratas conservadores era de que libertar os escravos representaria ou seria um risco à economia e à estrutura da sociedade brasileira. Não à toa, ainda hoje, o medo é uma das principais linhas argumentativas do discurso conservador e ainda uma excelente ferramenta de controle social. Um outro ponto que merece um pouco mais de aprofundamento, quem sabe em outro vídeo, mas que hoje vou tocar apenas de forma superficial, é a forma como os conservadores veem as instituições de forma unilateral. Um exemplo é a família, que vem sofrendo modificações ao longo dos tempos e que também se diferencia de uma sociedade para outra. Mas um conservador insiste em ver a família apenas como uma união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável. Prova disso é a lei que está transmitando no Congresso Nacional, o chamado Estatuto da Família. Sobre isso, prefiro que vocês leiam um artigo de Vladimir Safleti, que vou deixar na descrição do vídeo. O conservadorismo constitui, portanto, uma resposta às teorias progressistas modernas, que se distancia da visão tradicional sobre o homem. No lugar desta, a ideia da história humana enquanto um processo aberto e pleno de possibilidades para o autodomínio do homem sobre a natureza e uma maior compreensão de si mesmo, tendo como núcleo central não mais as religiões e os costumes tradicionais, mas um indivíduo que age racionalmente. Enquanto o pensamento revolucionário para a época viu o homem como um ser histórico e assim capaz de transformar e se adaptar às novas circunstâncias e realidades sociais, concebendo esse processo como inerente à capacidade humana de transformar a natureza e a si mesmo, o pensamento conservador partia do pressuposto de que a natureza humana é imutável e assim fator limitador das possibilidades de emancipação política e social através da ação. No centro dessa tese conservadora, ao pressuposto de que a vida humana está vinculada a desígnio sobre-humano, uma vontade divina, que em última instância rege nossos passos. Diante desta, a ação humana seria impotente. A visão conservadora de mundo é uma visão teológica, metafísica, onde o homem quase não tem vontade própria e tudo é dado por Deus. Mas o curioso é que o Deus dos conservadores sempre está do lado dos poderosos, da classe dominante, e insistentemente insiste em manter uma ordem desigual. No próximo vídeo, veremos como o pensamento conservador é histórico, ou seja, ele muda de acordo com as circunstâncias dadas por uma sociedade. Assim, uma ideia veementemente combatida em um momento pode ser aderida em outro, na medida que ela é cristalizada pelo hábito e pela prática social. Ou seja, o pensamento conservador muda. Fecho esse vídeo com homenagem ao eterno sonhador Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte, caminham 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminham 10 passos e ela corre 10 passos. Por mais que eu caminhe
jamais eu alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu jamais deixe de caminhar.